Na aula de hoje, vamos parar um pouquinho para pensar sobre cultura e construção da consciência. Compreender a importância da linguagem na construção da consciência na infância a partir da cultura em Vygotsky. Então, é importante essa compreensão, né, para que nós saibamos o nosso papel e como relacionar os conteúdos com a cultura da qual a criança faz parte, do qual a escola está inserida, ou do que nós estamos inseridos. Cultura consiste em uma criação do próprio homem. Tudo que nos rodeia foi criado pelo homem, com a exceção da natureza, que é uma dádiva. Já recebemos pronto. Mas a nossa relação com isso que nós recebemos pronto é uma criação cultural. Tudo foi construído pelo homem. Temos vários tipos de cultura, né? Vários tipos de cultura dentro de um mesmo país, entre os países, entre instituições. Então, temos a cultura erudita, temos a cultura popular, a cultura organizacional. Uma instituição não tem a mesma cultura que outra instituição. Então, uma escola, ela é diferente de outra escola. E, às vezes, dentro da escola, uma sala é diferente da outra sala. Pela questão aí da cultura organizacional. São as pessoas que fazem aquela aula, aquela sala de aula. Então, elas têm maneiras diferentes de pensar, de agir, né, de resolver os problemas, e isso vai nos tornando diferentes, dentro até mesmo de uma mesma instituição. A cultura escolar, né, e a cultura imaterial e a cultura corporal, né, de como que nós lidamos com o nosso corpo. Imaterial, né, são os valores, o que faz parte da nossa cultura e que já há alguns museus já pensando em fazer depoimentos com pessoas para guardar, porque o museu tem esse objetivo de guarda, né, de guardar a memória de um povo. A cultura compreende um conjunto de elementos inventados pelo próprio homem, entre eles modos de se vestir, modos de comer, modos de morar, modos de organização de uma sociedade, modos de organização de uma instituição, regras de comportamento, leis, regulamentos, conhecimentos, saberes, valores, crenças, objetos e utensílios do nosso cotidiano. Há um tempo atrás, as pessoas, para terem águas, precisavam construir poços, né? E precisavam construir uma tecnologia de como que você vai tirar a água do poço. E tudo isso é uma invenção do homem, né? O homem quer embelezar a sua casa, ele faz um vaso, planta a flor, né, e põe essa flor dentro do vaso. E quando o homem cria, né, esses objetos, esses instrumentos para que ele sobreviva, né, ele está sendo mediado aí pela mediação simbólica. A mediação simbólica consiste na relação do homem com o mundo, mediada por instrumentos, natureza concreta, e por signos, natureza simbólica. Então, são códigos que nós inventamos entre nós e que têm um significado dentro de uma um determinado bairro, determinada cidade, dentro de uma determinada escola, né? São símbolos, às vezes, que está um símbolo da escola, né? O símbolo de uma instituição que você olha e aquilo é simbólico porque você tem um reconhecimento que você pertence àquele lugar.
A mediação é um processo essencial para tornar possível atividades psicológicas, voluntárias, intencionais e controladas pelo próprio indivíduo. As funções psicológicas mais sofisticadas e os processos mediados vão sendo construídos ao longo do desenvolvimento. As funções psicológicas mais sofisticadas para Vygotsky é a nossa capacidade de abstração. Então, muitas vezes nós não precisamos passar por uma experiência para saber que aquilo não vai dar certo ou para saber que aquilo vai dar certo. Então, isso é uma capacidade que o ser humano tem de abstrair e de ele pensar e dele saber o que pode acontecer sem ter que passar pela experiência. O instrumento como intervenção na realidade, de acordo com Vygotsky, simboliza especificamente a atividade humana, a transformação da natureza pelo homem e que, ao fazê-la, transforma a si mesma. Então, nunca uma atividade que tem uma intervenção na realidade, seja só para a intervenção daquela realidade, mas o homem também se transforma. Então, por exemplo, um instrumento, a enxada, que o homem utilizava para plantar, tinha uma transformação sobre ele, a enxada. Hoje, a tecnologia para plantar, ela já está praticamente automatizada. Quem tem uma produção agrícola com a enxada, ele não consegue acompanhar o ritmo de quem tem plantação que usa tecnologia. Ela é muito mais rápida. E essas invenções tecnológicas, da enxada para a automatização, ela modifica o homem. Ela modifica a maneira do homem pensar. E aí temos que até parar para pensar, o que foi modificado. Isso é bom para nós? Não é bom para nós? De que forma que é bom? Então, nós temos, às vezes, a gente segue essas mudanças automaticamente, sem parar para pensar no que ela está nos transformando e no que poderemos fazer, o que nós precisamos transformar e o que nós precisamos conservar para que tenhamos uma qualidade de vida. O instrumento de intervenção na realidade mudam ao longo da história da humanidade e mudam a forma social e o nível do seu desenvolvimento cultural. No exemplo que nós falamos agora, a tecnologia da enxada para a automatização do plantio agrícola. Então, ele foi se modificando aí ao longo do tempo e provavelmente vai se modificar ainda para as futuras gerações e muda essa relação do homem com a terra, e do homem com o produto que ele produz. É o grupo cultural no qual o indivíduo se desenvolve que lhe fornece formas de perceber e organizar o real, as quais vão substituir os instrumentos psicológicos que fazem a mediação entre o indivíduo e o mundo. A vida social é um processo dinâmico, onde cada sujeito é ativo e onde acontece a interação entre o mundo cultural e o mundo subjetivo de cada um. Então, a cultura é uma, mas a minha relação com a cultura, ela é subjetiva. Eu tenho uma forma própria de interpretar esta minha relação com a cultura. Embora eu desempenhe o meu comportamento esperado dentro daquilo que a sociedade espera que todos se comportem. Mas essa relação ela é muito subjetiva. O movimento, para que eu me aproprie dessa cultura que ela é externa, é um movimento endógeno, exógeno. Então, eu aprendo neste movimento, exógeno e endógeno. Exógeno, fora. Endógeno, dentro. O mundo interno e o mundo externo.
Então, a aprendizagem, ela está ocorrendo neste movimento entre o meu mundo interno e o mundo externo do qual eu faço parte. O indivíduo toma posse das formas de comportamento fornecidos pela cultura no movimento de desenvolvimento exógeno, fora, e endógeno, dentro, num processo em que as atividades externas e as funções interpessoais transformam-se em atividades internas, intrapsicológicas. Interiorização do conhecimento. A interiorização dos conteúdos historicamente determinados e culturalmente organizados ocorre especificamente por meio da linguagem, possibilitando assim que a natureza social das pessoas torne-se igualmente sua natureza psicológica. Em Vygotsky, o uso da linguagem se constitui na condição mais importante no desenvolvimento das estruturas psicológicas superiores à consciência da criança. No desenvolvimento cultural da criança, toda a função aparece duas vezes, primeiro no nível social e mais tarde no nível individual. Então, a consciência ela é construída na criança de duas maneiras. Primeiro, a consciência dela vai ser mais social. Ela vai ser mais próxima da família, mais próxima do grupo social do que ela faz parte. E à medida que ela vai se desenvolvendo e vai parando para pensar, ela vai se apropriando dessa cultura de uma forma mais individual. Ela vai se separando, vai se afastando mais da forma de como os pais pensam, de como aquele grupo social pensa. Né? Ela vai encontrando aí o seu espaço. Pela característica nossa de seres humanos de termos autonomia. Né? Então, nós temos autonomia para pensar. Então, às vezes, um determinado evento é muito importante para uma pessoa, mas para outra não é tão importante. Então, às vezes, assim, mas você tinha uma época que dava muita importância. Né? Na verdade, ela dava importância porque ela ainda não tinha um nível de consciência individual, o nível de consciência dela era social. Então, à medida que ela vai se apropriando de uma consciência mais individual, ela pode se afastar ou não. Né? Ela vai fazendo escolhas do que ela quer gostar e do que ela não quer gostar. E isso acontece com todos nós, inclusive os pais também têm o seu modo particular de pensar, o seu modo individual de pensar. É um processo que a criança vai passando aí quando ela vai se apropriando da cultura e tomando consciência da cultura do qual ela faz parte. Compreender a constituição da consciência na infância não se resume a analisar o mundo interno em si mesmo, mas sim em resgatar o reflexo do mundo externo no mundo interno, ou seja, a interação da criança com a realidade. Então, o mundo externo, ele está dentro de cada um de nós, mas tem aí uma interpretação que é subjetiva. A palavra é um instrumento da consciência. O significado da palavra é a chave da compreensão da unidade dialética entre o pensamento e linguagem, e, como consequência, a constituição da consciência e da subjetividade. Então, a aprendizagem ela está acontecendo neste movimento dialético, né? Pensamento, linguagem, consciência, subjetividade. Então, são polos que parecem ser
antagônicos, mas que eles convivem numa tensão permanente e que vão constituindo a nossa aprendizagem e a nossa consciência, a nossa subjetividade, o nosso pensamento e a nossa linguagem. Subjetividade é a matéria-prima da psicologia. São as expressões visíveis, o nosso comportamento, as invisíveis, nossos sentimentos, as singulares, porque somos o que somos, e as genéricas, porque somos todos assim. Então, para Vygotsky, nós somos determinados, né, pela espécie que nós fazemos parte, que é a espécie humana, e pela sociologia, pela sociedade, né, pela sociedade que nós fazemos parte, e pela língua, né, que nós falamos, e depois ele coloca um termo que nós veremos na próxima aula, que é a microgênese, que é quando o sujeito ele é capaz de pensar sobre esses pontos, né, da sociedade, da cultura e de pertencer à espécie humana que nós somos determinados, como que é criado aí o espaço que é criado aí para a nossa subjetividade, para as nossas singularidades. Quando já não somos mais todos iguais, né? Temos aí os nossos traços pessoais. Subjetividade singular e coletiva. Cada um vai se constituindo através das experiências da cultura, possibilitando a construção do mundo interior. A escola é de fundamental importância na medida em que deveria valorizar o contato da criança com a sua cultura, sendo relevante para a formação de sua subjetividade e identidade. Então, quando temos, né, nos programas das políticas públicas, né, a relação dos conteúdos com a cultura do qual a criança faz parte, com a cultura do qual a escola faz parte, ela é importante para que cada um de nós reconheça, tome consciência da nossa identidade, da nossa subjetividade. E como já dissemos isso na aula passada, isso é importante, né, para o desenvolvimento da autonomia dos seres humanos, de que os seres humanos tenham consciência, né, daquilo que eles sabem, daquilo que eles não sabem, daquilo que eles achavam que não sabiam e sabiam, daquilo que eles achavam que sabiam e não sabem e precisam aprender. E que eles não estejam à mercê tão somente da aprovação do outro, né, mas que eles também tomem decisões e tenham atos de que eles tenham consciência do que eles estão fazendo e não tenham medo, né, da aprovação do outro, e às vezes o medo é de serem punidos, né? Mas também que eles tomem consciência, não é, do que podem fazer e como eles podem fazer para que não sejam punidos, né? Porque às vezes a punição pode trazer aí tristeza, né? Ele não sabe como lidar. Então, que ele tenha aí a tomada de consciência, né? Que ele não fique à mercê do elogio, né, do outro, de que, por exemplo, algo assim mais simples, né? De que ele não se ache bonito só se o outro achar que ele é bonito, mas que ele também saiba reconhecer as suas belezas, né? E ao mesmo tempo não saber que outras pessoas também são tão bonitas quanto ele. Então a tomada de consciência, né, ela não nasce com o sujeito, na perspectiva do Vygotsky, ela é construída, né, na relação do sujeito com o mundo exterior, na relação com a sua cultura, com o seu grupo social ou com a sua família. Então, a importância da cultura é fundamental para a construção da consciência da criança. Foram esses os nossos objetivos nesta aula. Muito obrigado e até a próxima aula.